Essa literatura tem saído das gráficas do mundo em mais de 100 línguas, com uma grande parcela da população mundial tornando-se alfabetizada e com fome insaciável por material que possa ser lido. A impressão da literatura da fé nos abre a porta para alcançar cada pessoa alfabetizada com a mensagem do Evangelho. Mais uma vez que isso foi posto em andamento, podemos fazer mais? O que dizer dos analfabetos? A maioria das massas desprivilegiadas não pode ler nem escrever. Por exemplo, há alguns anos na Índia, mais de 75% dos 480 milhões de indianos eram analfabetos. Para atingi-los, poderíamos apropriar-nos dos meios extraordinários de comunicação do século XX. Que possibilidades fantásticas! Então, comecei a pregar por meio de filmes e fitas, os mesmos sermões que eu havia proclamado há milhões nas cruzadas. Logo, nossas distribuidoras começaram a gerar esse novo material. À medida que a equipe da reprodução do som duplicava os sermões ungidos em áudios e vídeos em mais de 50 línguas principais, e estávamos apenas começando. Hoje, milhares de fitas e centenas de filmes em mais de 50 línguas estão operando maravilhas nas mãos de missionários, líderes de igrejas locais, obreiros nativos e ministros na frente cristã ao redor do mundo, atraindo milhões de evangelho. Um único missionário passou de um dos nossos filmes 20 vezes em uma província, alcançou 50 mil almas e obteve mais de 8 mil decisões por Cristo. Outra anunciou 1.980 decisões em apenas 8 dias de exibição de um filme sobre milagres. Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura, ponderando sobre a escravidão de milhões que vivem em tribos pagãs que não têm contato com o evangelho e estão fora do alcance de um missionário ou de uma igreja local. Esses também precisam ouvir o evangelho. Existem milhares de tribos nessas condições. Oramos a Deus, pedimos orientação para que pudéssemos falar a esses povos. Com essa finalidade, nasceu o evangelismo nativo. Deus mostrou como poderíamos inspirar cristãos das nações mais prósperas e doarem uma certa quantia por mês, a fim de patrocinar um pregador nativo como missionário nessas tribos. Alertamos todas as missões do Evangelho Pleno a respeito dessa ideia. À medida que elas começaram a recrutar nativos qualificados que arriscariam a vida indo ao interior de áreas não alcançadas pela palavra de Deus, começamos a recrutar os patrocinadores cristãos. A balança delicada entre a procura e o fornecimento tem sido um milagre constante desde 1953, quando esse tipo de evangelismo foi iniciado. Hoje, cerca de 20 mil missionários locais estão sendo patrocinados em mais de 100 nações, atingindo mais de 30 mil tribos e áreas nunca antes alcançadas com o evangelho pleno. Em média, uma igreja nova por dia foi aberta e tornou-se autossuficiente, acima de 400 por ano durante os últimos anos. Imagine só. Nunca antes na história da igreja houve um esforço de evangelização de tão largo alcance. Jesus ordenou: pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que sou um conquistador de almas. Deus aumentou o nosso melhor. Quando era um garoto, eu imprimia folhetos em pedaços de papel com uma espécie de impressora de brinquedo e os distribuía a pecadores. Fiz o melhor possível naquela época. Deus aumentou esse melhor. A cada ano, mais ideias e maior capacidade se desenvolviam. Apoderava-me continuamente de todos os métodos e conceitos para conquistar almas. Isso tudo aconteceu porque fizemos o nosso máximo para transmitir o evangelho aos não cristãos. Simplesmente aplicamos cada talento e nos apoderamos das oportunidades e dos métodos para evangelizar. Isso deu origem a um enorme ministério do evangelismo mundial, como é conhecido hoje pela sua influência no mundo. Tem sido como um plantio de boas sementes, eles sempre crescem e as colheitas aumentam. A nossa meta persistente tem sido a de alcançar os pecadores, os que não vão à igreja e não são evangelizados, a não população já convertida ao cristianismo. Minha pergunta: por que vocês não conduzem as suas campanhas em igrejas como os outros fazem? Simplesmente porque os pecadores não vão às igrejas.
Para alcançá-los, devemos ir onde os pecadores estão. Jesus disse: pregai a toda criatura. Se uma nação é 95% pagão, não temos escolha sobre o assunto, precisamos alcançá-la. Se um pequeno campo de grão maduro possui 100 ceifeiros trabalhando, enquanto um grande campo tem apenas um ceifeiro e vocês estão interessados em salvar o grão, não há dúvida sobre em que campo deve trabalhar. A urgência é maior, onde existe o menor número de obreiros para suprir a necessidade. Se 10 homens levantam um tronco de madeira, 9 em uma extremidade e um na outra, o que você quer ajudar, não é difícil decidir em qual das pontas deve posicionar-se, fazendo valer os direitos no mundo todo. Você não precisa possuir uma vocação missionária para ser um conquistador de almas. Nosso propósito como cristão é o de permitir que a luz brilhe para testemunharmos e transmitirmos o evangelho a pecadores que não vão à igreja. Essa é a nossa tarefa suprema. Por isso é prudente que um empresário, homem ou mulher, de qualquer ramo, estabeleça-se em um dos países esquecidos pelo Evangelho, como um colono cristão, e faça do seu empreendimento um ministério na obra de testemunhar. Se você for mecânico, farmacêutico ou engenheiro, muda-se com sua família, como colonos evangélicos, para uma das nações onde a sua profissão seja muito necessária e bem-vinda. Você poderá manter um ministério de evangelização constante junto aos não cristãos. Você não precisa ser um ministro do evangelho. Essa é uma obra que cada cristão pode executar de uma forma ou outra. Essas nações, tribos e áreas só podem aprender sobre Cristo e ver o seu amor e compaixão à medida que os cristãos residem e testemunham entre eles. Cristo jamais poderá atingi-lo sem um corpo. Nós somos o seu corpo, ele só poderá ser visto em nós. As suas boas novas só serão ouvidas por nosso intermédio. Ele só poderá falar por meio dos nossos lábios. Fico triste quando vejo as grandes oportunidades comerciais de além-mar monopolizada por pecadores. Homens sem Deus, com um fervor pela aventura, entram correndo por essas portas abertas, estabelecem as suas empresas e agências e deleitam-se em uma vida imoral e pecaminosa entre os nativos. O tempo todo, o empresário cristão de integridade e elevados padrões morais fica em casa, porque de alguma forma ele tem a ideia de que precisa ter uma vocação missionária antes de poder seguir. Não compreende que ele é o corpo de Cristo, que o Senhor só pode alcançar aqueles desprezados por intermédio de homens dentro do quais ele habita. Os cristãos, esse empresário, espera que a igreja faça a obra, esquecendo-se de que ele é a igreja. Os empreendedores cristãos deveriam fazer valer seus direitos comerciais no exterior. Suas empresas poderiam produzir frutíferos ministérios de ganhar almas e ser instrumento para executar a grande comissão. Os cristãos não necessitam de uma vocação missionária para fazer isso e mais 10.000 coisas que eles poderiam realizar nas nações em desenvolvimento. Apenas precisam de zelo pelas almas perdidas e uma dedicação para obedecer às ordens do Senhor. O Mestre não busca apenas aquele que ora em altar atapetado e confortável. Embora algumas lágrimas possam ser percebidas, ele pede a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Responda como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Vá pregar o evangelho a tantas pessoas quanto possa alcançar. Tem ou não você essa vocação? Se ensinar a palavra sem ter um dom for pecado, então que esse pecado recaia sobre mim. Eu o carregarei com muito prazer, mas você seja lá quem for, vá e pregue o evangelho. Muitas pessoas falam a respeito da chamada missionária de Paulo para Macedônia. Quando ele se dirigia para a Ásia e foi proibido pelo Espírito Santo, depois intentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, Paulo teve à noite a seguinte visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso não era uma vocação missionária, mas uma orientação. Paulo já era um missionário, apóstolo, evangelista, andando pelo mundo todo e pregando o evangelho. No momento em que ia para outra cidade, o apóstolo foi orientado a ir à Macedônia. Isso tem acontecido conosco várias vezes. Não faz muito tempo estávamos determinados a ir para a Índia e estávamos já a caminho quando o Espírito não nos permitiu e fomos guiados à ponta sul das Filipinas, onde reuniões gloriosas foram realizadas. Muitas vezes somos guiados assim,
mas isso geralmente acontece quando estamos em ação. Nosso entendimento constante com o Senhor é o seguinte: Senhor, se existe qualquer campo, área ou nação onde tu queres que estejamos, mostra-nos e para lá iremos. Mas se não manifestares a tua orientação, escolheremos uma boa oportunidade para colher a melhor safra e estaremos ceifando até sermos guiados de outra forma. Então ele diz: Eis que estou convosco sempre. Cristo está dentro de mim. Eu sou o seu corpo. Eu vou para que ele possa alcançar o povo. Ele fala, testemunha e ministra por meu intermédio. O Senhor está preocupado com o mundo todo. As ordens foram dadas, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é discutível. Ordens devem ser obedecidas e não analisadas, discutidas e teorizadas. Corte marcial. O que você pensaria dos soldados se o capitão lhe ordenasse que penetrassem em uma área perigosa de batalha? Suponhamos que algum deles começassem a orar. Ó Senhor, mostra-nos se é a tua vontade que avancemos. O que você pensaria? O que aconteceria se fizéssemos isso persistentemente? Eles poderiam ser ordenados à corte marcial. Sinto que muita gente boa poderá ser excluída do reino dos céus por uma corte marcial, por não ter ido e testemunhado o evangelho quanto ao nosso capitão claramente nos ordenou a fazê-lo. Cristo dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, condenado pela corte marcial, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestisse, estando enfermos e na prisão, não me visitastes. Que retrato de almas perdidas, famintos de Deus, nus e sem em seus pecados, doentes e encarcerados pela doença e pela opressão. Se no exército as ordens de ir e avançar são dadas para serem obedecidas, quanto mais no reino de Deus. Jesus Cristo morreu pelo mundo, o seu sangue foi derramado para a remissão de cada pecador que invocar o seu nome. Mas como poderão invocar o seu nome se não sabem em quem deve crer? Como poderão crer em Jesus se não escutarem sobre ele? De sorte que a fé para a salvação é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você e eu somos testemunhas, confessores, testificadores, vozes, pregadores e instrumentos pelos quais esse mundo deve ouvir o Evangelho. Cristo vive e ministra por nosso intermédio. Essa é a última coisa que Jesus nos ordenou que fizéssemos. Isso não foi uma sugestão, foi uma comissão. Essa é a quarta razão básica porque eu sou um conquistador de almas. Preciso obedecer às ordens do Senhor. Eu não tenho escolha.